Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Vinícius, faço parte do time de suporte técnico e de vendas aqui da HI Tecnologia. E nesse vídeo eu quero trazer um exemplo de uma aplicação bem interessante, que é o seguinte: para a gente fazer a detecção de transições de nível lógico de uma entrada digital. Então, é criar uma estrutura, uma programação que detecte a transição de nível lógico de um sinal digital, tá, de uma entrada digital do CLP, onde aquele sinal passe, quando ele passar, né, transitar de 0 para 1. Então, quando o sinal for de off para on, eu quero detectar essa transição, e da mesma forma que se esse sinal está em nível lógico alto e descer de 1 para 0, eu também quero detectar exatamente essas transições. Tá? Então, é muito importante esse tipo de recurso para diversas aplicações. Eu obter exatamente o instante em que ocorre uma transição do meu sinal digital. Tá? Eu tenho até um exemplo aqui, um slide, que é o seguinte, né? Então, detectar transições é extremamente importante para diversas aplicações. E um exemplo que eu destaquei aqui é o seguinte: imagine que a gente está trabalhando com um sistema, um compressor, né? Geralmente você tem um pressostato instalado lá no reservatório ali do compressor, e esse pressostato, na medida que a pressão do reservatório vem baixando, esse pressostato ele fecha, indicando, né, lá para o inversor, para soft start, ou vai direto lá no contator e faz a partida do motor para colocar aquele compressor em carga. Tá? Esse é um exemplo de uma aplicação. Então, com esse sinal do pressostato, né, com esse sinal de uma entrada digital do meu CLP, eu consigo identificar o estado do meu compressor. Então, se a minha entrada digital recebeu um sinal do meu pressostato, significa que está no momento de ligar aquele compressor. Então, eu consigo saber o estado do meu compressor com essa única entrada digital, beleza? Isso é tranquilo. Eu consigo trabalhar com o orímetro de operação. Então, toda vez que o pressostato manda um nível lógico alto para mim na minha entrada, significa que o meu compressor está em operação. E com isso eu posso incrementar o orímetro de operação desse compressor, para futuramente trabalhar com manutenção preventiva, por exemplo, né? Se passar uma determinada quantidade de horas de operação, eu tenho essa informação dentro do meu programa do CLP e posso fazer uma tratativa. Ou uma outra possibilidade bem interessante é a gente implementar um contador de partidas. Então, por exemplo, o compressor ele liga 5 vezes, 6 vezes durante uma hora. Então, ao longo do dia ali, eu vou ter várias partidas do meu compressor. Então, como eu tenho uma implementação dentro do CLP que detecta essa transição, eu consigo trabalhar com um contador de partidas. Tá legal? Isso é um exemplo de uma aplicação. Existem várias outras implementações que a gente poderia desenvolver com um único sinal digital. Então, olha que interessante, né? Como que a gente consegue expandir isso. Bom, e a ideia que eu vou trazer aqui, eu vou dividir em dois vídeos, e a ideia é, depois que eu mostrar a implementação, depois que eu apresentar a resolução do problema, a ideia no segundo vídeo é a gente encapsular toda a funcionalidade que a gente criou dentro de um function block, tá? Para cada vez trabalhar de uma maneira mais estruturada, tá legal? E a gente criar a nossa biblioteca, e vai ficar bem, bem bacana esse vídeo, tá legal? Bom, um, antes, o que que acontece, né? Nem todo sinal digital que a gente vai ler, que a gente aplica em alguma entrada, nem todo sinal digital ele é limpo, né? Então, o que que acontece? Esse sinal digital ele pode ter ruído. Esse sinal digital, se ele vier, por exemplo, de uma chave de seleção ou de algum botão, um botão ele tem contatos mecânicos. Então, o que, que pode acontecer? Quando você aperta um botão, pode ser que em um intervalo de alguns milissegundos, aquele contato, ele repica, né, que a gente chama, né? Então, ele vai ter um repique dos contatos. Então, em um determinado tempo ali, alguns milissegundos, aquele contato mecânico, ele acionou e desacionou várias vezes, né, durante um intervalo pequeno. E como a gente está trabalhando com circuitos digitais, processadores, microcontroladores, CLPs, né,
o tempo de ciclo de scan é muito rápido, é na ordem de alguns microsegundos. Então, por exemplo, em 100 microsegundos, o meu CLP já rodou toda a lógica do usuário e está em loop. Tá? Então, se eu tenho um sinal ali que em alguns milissegundos teve várias transições, né, ocorreu esse efeito de Bouncing, que a gente chama, o meu CLP pode identificar que, por exemplo, o meu sinal partiu várias vezes, que meu compressor teve várias partidas, né? Quando, na verdade, isso não está certo. Tá legal? Então, justamente pensando nisso, a gente vai criar um bloco bem estruturado para contemplar, inclusive, sinais de processo que pode eventualmente ter um ruído, pode ter um efeito de Bouncing, que é repicar esse sinal, né? Ele subir, descer, fazer essa transição várias vezes num intervalo pequeno. Então a gente precisa tratar tudo isso. Tudo isso se resolve com a implementação que eu vou mostrar aqui. Tá legal? É bacana. Então, até coloquei um ponto interessante aqui, que é o seguinte: sempre que a gente vai ler um sinal digital, é interessante eu considerar um tempinho de alguns milissegundos para fazer esse filtro, né, anti-bouncing, né, anti-repique via software, tá legal? Então eu tenho que aguardar a estabilização desse meu sinal digital para considerar que ele é válido, tá? Então, legal. Então, como que a gente vai resolver isso? No programa do CLP, a gente vai utilizar basicamente dois blocos que a própria norma IEC disponibiliza para a gente, que é o bloco T-on, é um temporizador T-on, tá? Ele tem essas duas entradas, que é a entrada de habilitação e uma entrada de tempo programável. Então, eu quero que esse bloco tenha aqui 3 segundos. Então, a partir do momento que eu habilitar essa entrada in, ele vai contar 3 segundos e expirou esse tempo, ele aciona a minha saída. Tá legal? E por que a gente vai usar esse bloco? Olha que interessante, né? Eu vou mostrar passo a passo. É o seguinte, eu já vou aqui direto no diagrama de tempo. Então, olha que legal. Se a minha entrada in do bloco for ativa, passar de 0 para nível lógico alto, for para 1, eu vou começar a contabilizar o meu tempo. Olha lá. O meu tempo, o ET, né? Esse tempo transcorrido, ele vai começar a subir até atingir o meu tempo programável. Tá? Então, quando eu habilitei a minha entrada in e eu aguardei o tempo programado, né? E passou esse tempo programado, a minha saída aqui vai para nível lógico alto. E olha que interessante. Da mesma maneira que se eu habilitar essa minha entrada do bloco, o meu tempo começou a subir. Só que eu não contabilizei todo o tempo programado e a minha entrada in, ela desligou, simplesmente o processo de contagem de tempo ele vai ser reiniciado. Tá legal? Então, olha que interessante como que a gente consegue usar isso aqui para resolver o nosso problema. Então, imagine que eu injetei um sinal ruidoso, um sinal de algum botão que deu o efeito de bouncing, né, de repique. Então, toda vez que o meu bloco, que esse sinal ele repicar, esse meu temporizador ele vai resetar. Então, ele vai garantir para mim que a minha saída só vai ficar ativa se o meu sinal digital estiver pelo menos durante alguns milissegundos estável. Tá legal? Essa é a ideia. Em conjunto com esse bloco, a gente vai usar o bloco R-Trig, que é o Rise Trig, é a detecção da borda de subida. Então, esse bloco aqui, ele já trata para a gente o seguinte, lá, detector de transição de estado inativo para ativo, borda de subida do sinal. Ele tem um parâmetro de enable, de habilitação do bloco, e uma entrada de clock, que é o meu sinal analisado, é o meu sinal que vai ser analisado. Então, se essa entrada de clock receber uma transição de nível lógico, uma borda de subida, passar de nível lógico zero para nível lógico alto, eu vou ter um pulso na minha saída Q. Tá? Esse pulso, ele dura um único ciclo de scan. Tá legal? Bom, então, é mais ou menos isso que a gente vai implementar. Eu estou com o HI Studio aberto.
o equipamento já está conectado. Eu tenho um projeto aqui que não tem nada criado, tá legal? E a gente vai fazer alguns testes aqui passo a passo. Eu estou com esse kit de treinamento, tá? Esse kit de treinamento aqui, ele já estou comunicando com o equipamento, clonei, legal? Beleza. Aqui é o seguinte, para a gente entender o porquê que a gente precisa usar o temporizador e não simplesmente o bloco R-Trig, sendo que ele já detecta para a gente uma transição de subida. Então, eu vou mostrar por que que a gente não faz isso. Tá? Bloco R-Trig, o tipo é um bloco de função, padrão da norma, aqui ó, R-Trig, tá legal? Coloco a instância no meu código, dou um Ctrl T, ele explodiu em dois parâmetros aqui. Então eu vou colocar essa entrada de enable como true, para sempre deixar habilitada, e o meu sinal de clock é minha entrada digital DI 04, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos colocar uma variável aqui como contador, counter. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Então eu vou fazer o seguinte, se a saída desse meu bloco, então se o parâmetro Q dessa minha instância do bloco que eu acabei de criar for acionada, for ativa, que a gente sabe que isso acontece durante um único ciclo de scan, o que que eu vou fazer? Eu vou incrementar o meu contador que eu acabei de criar, tá? Contador recebe ele mesmo mais um. Então, no começo ele está valendo zero, e toda vez que houver uma transição na entrada digital do meu CLP, esse contador vai incrementar. Vamos carregar este programa no CLP. Carregou com sucesso. Vou abrir o painel de defuração e vou fazer o seguinte. Vamos inspecionar o bloco e o contador. E preciso habilitar aqui a depuração. Olha lá. Está valendo zero. Beleza, meu contador. E vamos lá. Acionei a minha entrada digital. Contou um único pulso. Olha lá. Acionei novamente. Ele contabilizou dois pulsos. Olha lá. Agora detectou três pulsos. Agora detectou quatro. Agora detectou dois. Detectou um. Agora detectou dois. Tá? Isso é um comportamento normal. O próprio contato da chave alavanca, ele tem um tempo de acomodação. Então, em alguns milissegundos, esse sinal ele varia. O contato encosta, desencosta, ele fica repicando. Isso é normal, acontece com chave, com alavanca, com botões. Isso é comum. Tá legal? Então, por isso que eu não posso usar somente esse bloco. A gente vai usar em conjunto o bloco T-on, temporizador T-on. Então, vamos colocar aqui o nosso bloco T-on. Ele é um bloco de função da norma. Então, dou um Ctrl C aqui no nosso código, coloquei o nome da instância, Ctrl T, expandiu. Só para exemplificar, vamos colocar aqui uma constante mesmo, direta, de 3 segundos. Tá? E a minha entrada vai ser a digital 4. Comentar. Então, a gente só vai executar esse bloquinho T1. Tá legal? Aqui eu posso fazer o seguinte. Se a minha saída Q do bloco T1 estiver acionada, eu vou acionar minha saída digital. Tá? Se não, ela está em false.
Vamos carregar esse código. Lá, a gente carregou. Criar um novo painel, inspecionar o bloco T1. Habilitei a depuração. Olha lá, vamos lá. Habilitei a minha entrada digital. Passou 3 segundos, a minha saída acionou. Desliguei, a minha saída já desligou. Tá? Liguei a entrada 4. Opa, olha lá. Contabilizou, acionou a saída. Agora, olha só. Se eu habilitar a minha entrada e o tempo não tiver contabilizado até o fim, eu resetar a minha saída nem aciona. Ó, ó. Ou seja, se eu habilitei a entrada do meu bloco temporizador e esse sinal de habilitação, esse sinal da entrada digital oscilou, teve um repique, esse próprio bloco vai reiniciar a contagem. Então ele está funcionando para a gente como um filtro para a estabilização do sinal digital. Tá? Então, o que, que a gente precisa fazer aqui? Vamos diminuir esse tempo para 50 milissegundos. Tá? E a saída desse bloco, tá? A saída desse bloco, a gente vai usar na entrada de clock, né? Desse meu, do bloco RTrig. E aqui, para ficar mais elegante, vou ensinar para vocês o seguinte. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Q1.Q. Isso é válido. Compilo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui, ó. Compilei. E carregou. E agora, olha só. A minha variável counter. Meu sinal subiu. O contador foi para 2. Desliguei. Liguei. 3, 4, 5, 6. Ó. Ele sobe bonitinho, ó. Tá valendo 7. 1, 2. Foi para 9. Ó, 1, 2, 3. Foi para 12. E assim por diante. Então, desta forma aqui, a gente resolveu aquele problema de, de bouncing na entrada, né? De repique desse sinal digital. Tá legal?